Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai continuar nossa resolução de exercício. Como sempre, eu vou deixar aí um link aí embaixo com a resolução em PDF, você vai conseguir fazer o download. Também vai aparecer o nome do livro que a gente está adotando aí para esse assunto de circuito trifásico, vai aparecer em algum lugar aí embaixo. E também vou novamente disponibilizar os links de acesso para os vídeos de números complexos que a gente tem, caso persista alguma dúvida na base matemática que é necessária para isso aqui. Tá bom? Antes de começar, eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, deixe seu joinha e seu comentário que ajuda a divulgar. Bom, no vídeo passado a gente viu exercícios onde o gerador estava conectado em estrela e a carga também estava conectada em estrela. O que a gente vai ver aqui é o gerador em estrela e a carga em delta, né? Então, no exercício número 11, ele fala que o gerador está em estrela, a carga está em delta, e a tensão de linha é 208 volts aqui, né? Então, dentro dessa caixa preta, enxergue um gerador em estrela. E a tensão de linha é 208 volts. A impedância na carga ela é formada por um resistor de 6,8 ohms e uma reatância indutiva de 14 ohms. Aqui vale mais uma observação, né? Nos exercícios desse livro que a gente está resolvendo, já está sendo dada a reatância, né? Pode ser que você pegue algum exercício onde o autor não dê a reatância diretamente, ele dê lá a frequência e a indutância e a capacitância. Aí você vai ter que calcular a reatância com posse desses dados, tá certo? Aqui ele já está dando direto, ele economizou um pouquinho de trabalho para a gente aí. Então na letra A ele pede qual é a tensão na fase do gerador, na letra B a tensão na fase da carga, na letra C a corrente na fase da carga e na letra D a corrente na linha. Note aqui que a gente não tem impedância de linha, né? A gente vai ver o último exercício aí, é um exercício bem interessante. Ele tem impedância na linha e a gente faz uma transformação lá, né, também. Então é muito importante acompanhar esse último exercício aí. Impedância 6,8 mais J14, transformando para a forma polar, 15,6, ângulo de fase 64, né? Então, na fase do gerador, a gente vai ter o 208 dividido por raiz de 3. A gente vai entrar na fase lá, né? A linha 208 divide por raiz de 3 vai dar a fase. Tensão de fase no gerador, 120 volts. Tensão de fase na carga. Como não há impedância na linha, a tensão de fase do gerador é igual à tensão de fase da carga. Na letra C, a corrente na fase. A gente tem a impedância, que a gente acabou de achar aqui. A gente tem a tensão na fase, né, que a gente encontrou aqui embaixo. Note que a gente está calculando os módulos, né? A gente não, nesse exercício não estamos nos preocupando com ângulo de fase, né, das grandezas aqui. Então, lei de Ohm, corrente de fase é 208 dividido pelo módulo da impedância, né? Note que como a gente tem aqui um delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, né? Se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, eles estão sujeitos ao 208, que é a tensão de linha. Então é só aplicar a lei de Ohm aqui. A corrente de linha, por sua vez, ela não é igual à corrente de fase, né? A corrente de linha aqui, ela vai para dois ramos aqui, né? E a gente viu lá na teoria que ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. A gente achou a corrente de fase aqui, só multiplicar por raiz de 3, a gente vai chegar na corrente de linha de 23 amperes, né? Outra coisa interessante notar aqui é que a soma, né, essa lei de Kirchhoff da corrente aqui, ela é uma soma fasorial, né? Ela é uma soma fasorial. Por isso que saiu raiz de 3. A gente viu isso aí na teoria, ela está demonstrado lá, né? Quem tiver dúvida pode voltar lá. Agora aqui no exercício número 13, ele dá o desenho do gerador, gerador em estrela, carga em delta. A impedância é um resistor puro, né, uma resistência de 22 ohms em cada fase. E ele deu as tensões de linha. EAB 208 fase 0,
ele vai pedir para a gente calcular a fase das outras duas tensões, né? O ângulo de fase das outras duas tensões. O EAB é 0. Né? Então, na letra A é exatamente o que ele pede. Sequência ABC, lá na teoria a gente explicou o que era isso, né? Então, essa aqui é 0, as demais estão defasadas de 120 graus entre cada uma, né? Então, o θ2 é menos 120 e o θ3 é menos 240 ou mais 120. Se você escrever menos 240, está certo também. Eu coloquei mais 120. Letra B, tensão de fase, né? Bom, ele deu a tensão de linha aqui. Entre A e B, a tensão de linha é 208 ângulo de fase 0, né? E é a mesma tensão que a gente tem na fase, né? Esse ponto é igual a esse, né? E esse ponto é igual a esse. Então, essa tensão de linha é igual àquela tensão de fase. Então, V, Azinho, Bzinho, 208 fase 0. E as demais defasadas de 120 graus. Então, V, Bzinho, Czinho, 208 menos 120. E o CA, 208 mais 120 graus. Na letra C, ele pede o diagrama fasorial dessas tensões e ele pede para provar que a soma delas é 0. Então, aqui está o diagrama fasorial. Tensão AB, o ângulo de fase é 0. O BC, o ângulo de fase é menos 120. E o CA, o ângulo de fase é 120. Então, se a gente decompor, né, se a gente fizer a projeção de cada vetor no eixo horizontal, quando a gente somar vai dar 0. Então, esse está apontando para lá e essas duas componentes vão apontar para o lado de cá. E você vai fazer cosseno de 120 e cosseno de menos 120. E cosseno de 0, certo? Igualzinho a gente fez no outro exercício do vídeo anterior. Somou tudo, vai dar 0. Volto a lembrar que se você quiser fazer em relação à vertical, eu fiz aqui em relação à horizontal. Se você quiser fazer em relação à vertical, você pode fazer, também tem que dar 0, só que ao invés de usar cosseno, você vai usar seno, porque a projeção vai ser em relação ao eixo vertical, certo? Na letra D, ele pede a corrente de fase, né? Então, a corrente de fase IAB, a gente tem a tensão de fase, a gente descobriu aqui, tensão Azinho e Bzinho. A gente tem a impedância, é só aplicar a lei de Ohm, né? Para achar a corrente. Então, a corrente é a tensão de fase, 208 ângulo de fase 0, dividido por uma resistência, então é 22 ângulo de fase 0. A resistência, o ângulo é 0, uma resistência pura, né? E você vai encontrar 9,4 ângulo de fase 0. Para descobrir nas outras fases, é só defasar de menos 120. Então, IBC, menos 120, e ICA, mais 120. Isso aqui está seguindo a sequência ABC, hein? É importante entender isso aqui, para não trocar aqui, né? Colocar o BC com mais 120, que está errado, né? Então, sequência ABC. Na letra E, ele pede a corrente de linha. É o módulo, né, da corrente de linha que ele está pedindo na letra E. Então, o módulo da corrente de fase é 9,45. Multiplica por raiz de 3, vai dar 16,4, né? Ele está pedindo a corrente de linha. E aqui a gente vai ter, né, a corrente indo para dois ramos aqui, diferentes. Então, vai ser raiz de 3 aqui, né? Essa aqui é maior do que essas duas, né? Então, se aqui eu tenho um determinado valor, essa aqui é a raiz de 3 vezes maior. Então, 9,45 vezes raiz de 3, 16,4 amperes. Na letra F, tensão de fase no gerador. A tensão de linha, né, ele está pedindo um módulo, né? Então, a tensão de linha tem um módulo de 208. Como eu quero na fase, essa aqui é maior do que essa, né? Eu divido por raiz de 3. 208 por raiz de 3 vai me dar 120 volts, o módulo da tensão de fase no gerador. As três fases têm a mesma tensão, né? Módulo. Aqui no 15 ele pede para resolver o problema anterior
Só que dessa vez a impedância, em vez de ser um resistor puro, ele está pedindo para colocar em paralelo um indutor, cuja reatância indutiva dá 4 ohms. Bom, o A, o B e o C são idênticos ao anterior. É a mesma resposta. Já está resolvido. Na letra D, que ele pede a corrente de fase, como a gente mudou a impedância, vai alterar o valor da corrente, né? Então vamos calcular esse paralelo aí, de um resistor de 3 com uma reatância de 4, reatância indutiva de 4. Então 3 vezes J4 dividido por 3 mais J4. O mais do J4, aqui o sinal positivo no J4 é porque isso aqui é um indutor. Se fosse um capacitor era menos J4, né? Faz essa conta aqui, transforma para a forma polar, vai dar 2,4, ângulo de fase 36,9. Lei de Ohm em AB, foi dada a tensão, 208, ângulo de fase 0. Pega esse camarada, lei de Ohm, e você vai encontrar uma corrente de fase, na fase AB, de 86,7 menos 36,9. Nas demais, seguindo a sequência ABC, você vai defasar de 120 graus cada uma. Então vai ser menos 156,9 e 83,1. Letra E, módulo da corrente de linha. Então, o módulo da corrente de fase é 86,7. Multiplica por raiz de 3, você vai encontrar uma corrente de linha de 150 amperes. Tensão de fase não vai mudar, né? Não precisava nem ter resolvido, é o mesmo, né? Eu não mudei a tensão de linha aqui, a tensão de fase no gerador vai ser a mesma, né? Então, 120 volts. Bom, agora esse 17 que é um exercício muito bonito, né? Ele tem uma sacadinha aqui que eu já vou explicar. Então, o gerador, né, o que está para lá dessas conexões, ele está em estrela. E a gente tem a carga em delta, só que dessa vez a gente tem impedâncias na linha, né? Isso vai dar uma complicadinha na nossa vida aí. Ele está dando o valor das tensões de fase. Então ele está falando que entre Azinho e Bzinho tem uma tensão de fase de 16 kV, ângulo de fase 0. ABC é menos 120 e ACA mais 120. Ele deu aqui o valor da resistência, e das resistências, né, de linha também, e das indutâncias, das reatâncias indutivas aí, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essas reatâncias na forma polar para a gente poder fazer os cálculos, né? Então a tensão de linha é 10 mais J20. Novamente, o sinal de mais é porque eu tenho um indutor aqui. Forma polar 22,36, ângulo de fase 63 graus. Impedância de fase, aqui é 0,3K e 1K, então 300 ohms, mais J1000. Vai dar 1044, ângulo de fase 73 graus ohms. Então na letra A ele pede para calcular as correntes de fase, né? Bom, ele deu a tensão de fase, então ficou fácil, é só aplicar a lei de Ohm, né? Então eu vou pegar a fase AB aqui, ó. Eu tenho o valor da impedância, aqui, e a tensão AB é 16 kV, ângulo de fase 0. Lei de Ohm, fica 16.000 ângulo de fase 0 dividido por 1044 ângulo de fase 73. Eu vou encontrar um IAB de 15,32, ângulo de fase menos 73 graus. Sequência ABC, defasa os demais em menos 120 graus, né? Menos 193 e 47 graus. Na letra B ele vai pedir as correntes de linha. Então se você olhar lá na teoria, né, você vai ver que a corrente de linha estava defasada 30 graus, né? 30 graus atrasada em relação à fase mais próxima, né? Então, e além disso o módulo dela é raiz de 3 vezes maior. Então basta pegar 15,32, multiplicar por raiz de 3 e subtrair 30 graus do ângulo de fase. Então menos 73 menos 30. Ela está 30 graus atrás da fase mais próxima. Faz essa conta aqui, você vai chegar em 26,53, ângulo de fase menos 103. Sequência ABC, menos 120 aqui e menos 120 aqui. Certo?
Agora na letra C, que vem a grande jogada aqui, né? Ele pede a tensão de linha. Azão, Bzão, Bzão, Czão e Czão, Azão. Está pedindo essas tensões aqui na linha, né? Certo? Bom, a gente fez um exercício semelhante no outro vídeo. E devido à impedância de linha, a gente pegou uma fase separada, né? Entre fase e neutro, e a gente calculou a tensão dessa maneira. Só que aqui não tem o neutro, né? Isso aqui é uma conexão em delta. Então o que a gente vai fazer aqui é transformar esse delta em uma estrela, né? Isso é lá da teoria de circuitos, como é que faz isso, né? Para que a gente possa ter o neutro e proceder da mesma maneira que a gente fez no outro vídeo. Então aqui em azul é o delta, né? E ele tem as impedâncias aqui, a gente calculou a impedância de fase, que era 1044. Então o azul aqui é 1044. Lá da teoria de circuitos, para a gente transformar esse delta em uma estrela, que é o que está em vermelho, a gente precisa pegar a impedância de fase e dividir por 3. Né? Então 1044, ângulo de fase 73, dividido por 3, a gente vai encontrar 348, ângulo de fase 73. Certo? Agora, o importante aqui, a gente vai pegar entre fase e neutro, né? Entre uma fase e um neutro. Veja, essa tensão que eu tenho aqui, ó, entre A e B, é a tensão de fase para o circuito delta. Mas para o circuito vermelho que eu desenhei aqui, ele é uma tensão de linha. Então, o 16 kV ângulo de fase 0, ele é uma tensão de linha para o meu equivalente estrela. Então eu vou transformar isso aqui para cá, certo? E o esquema que a gente vai montar é semelhante, né, ao que a gente viu na aula passada. Então, entre o azinho e o neutro, eu vou fazer uma fase aqui e vou calcular os elementos. Isso aqui vai lá para o neutro do gerador, e isso aqui vai para o azão do gerador. Então, a tensão de fase azão Nzão do gerador está conectada naquela impedância de linha e no meu equivalente Azinho N aqui, ó, que está sujeito a uma tensão que não é 16 kV. Eu vou passar de 16 para esse aqui. Eu vou dividir por raiz de 3, né? E subtrair 30. Certo? Para eu achar, então, aqui, vamos fazer isso agora. A tensão Azinho Bzinho é 16 kV, ângulo de fase 0. O meu Azinho N, que é o que eu quero aqui, como isso aqui é uma tensão de linha para essa fase aqui, é 16.000 dividido por raiz de 3. E por ser uma tensão de fase, ela vai estar menos 30 graus em relação à linha. Esse aqui era 0, eu tiro 30, né? E eu vou chegar em 9.237,6, ângulo de fase menos 30 graus. Então essa tensão aqui, ela está aplicada aqui, ó. Aqui eu tenho a impedância e tenho a tensão. Se eu aplicar a lei de Ohm aqui, eu acho essa corrente. Essa corrente passa também por essa impedância. Então eu consigo descobrir essa outra tensão, e essa tensão do gerador é a soma das duas. Certo? Então está feito aqui. A corrente é a tensão dividido pela impedância, 9.237,6, ângulo de fase menos 30, dividido pelo 348, ângulo de fase 73. E a gente vai achar uma corrente de 26,54, ângulo de fase menos 103. Tensão aqui do gerador, lei de Ohm nesse carinha, né? Essa impedância vezes a corrente que eu acabei de descobrir, mais a tensão a N que eu já tenho aqui. Faz a conta aí, você vai chegar nessa tensão igual a 9.822,52, ângulo de fase menos 30. Então, só que ele pediu a tensão de linha, né? Ele está pedindo aqui as tensões de linha. Então veja, eu achei a tensão de fase lá no gerador, que está em estrela. Então a tensão de linha eu vou ter que multiplicar por raiz de 3 e somar 30. Certo? Então eu pego esse valor, multiplico por raiz de 3 e somo 30 na fase. E eu vou chegar em 17.013, ângulo de fase 0.
para o Azão Bzão, sequência ABC, eu tiro 120 de cada um, vai ficar menos 120 mais 120. Então veja, eu tinha aqui no gerador, na tensão de linha, né, 17 kV, o módulo, não é só o módulo aqui, 17 kV. Então aqui tinha 17. Devido a essa impedância de linha, chegou aqui 16, certo? Lembrando que esse está em delta, então a tensão de fase é igual a tensão de linha. Tensão de linha 17 kV e chegou 16 aqui devido a essa impedância na linha, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.